Uma dentista foi queimada até a morte no consultório invadido por assaltantes. Acabou com a família. Os brasileiros estão de novo sob comoção. Uma onda de notícias sobre a participação de adolescentes em crimes pavorosos reacende o debate sobre a redução da maioridade penal em clima de quase histeria. Onde estará o ponto de equilíbrio? No sistema legal britânico, a responsabilidade criminal começa aos 10 anos de idade. Crianças condenadas passam a pena em instituições especiais, em reformatórios. E se a sentença for muito longa, ao completar 21 anos, passam a prisões de adultos. Aqui nos Estados Unidos, a idade da responsabilidade criminal varia de estado para estado. Mas há mais de 3 mil menores condenados por crimes violentos cumprindo pena de prisão perpétua. Seria a hora de mudar a legislação no país? Este é o tema que o Sem Fronteiras propõe discutir esta semana. A idade de responsabilidade criminal na Inglaterra e no país de Gales é de 10 anos. Na Escócia, onde se aplica um sistema jurídico paralelo, a lei acaba de passar para 12 anos. Era de 8 anos. A partir dessas idades comparativamente reduzidas para padrões internacionais, crianças no Reino Unido são consideradas capazes de distinguir bem e mal, o suficiente para serem julgadas pelo crime de que são acusadas. Os tribunais tomam cuidados especiais porque o sistema aceita que, apesar de criminalmente imputáveis, são de fato ainda crianças. Os depoimentos e testemunhos são tomados com consideração especial pela idade dos réus. Suas identidades são protegidas do conhecimento público até que sejam oficialmente acusados ou, dependendo da ordem do juiz, até mesmo após a condenação final. Não se permitem câmeras de TV ou fotos no tribunal. A criança pode ser condenada a vários anos de detenção por um crime, mas até os 21 anos de idade servirá em centros especiais para internação de menores. Se ainda tiver tempo a cumprir na pena, quando atingir os 21 anos, passará então a uma prisão normal, de adultos, a menos que um juiz ou uma comissão de liberdade condicional determine que o detido possa ser solto. Em alguns casos de extrema notoriedade do réu criança, quando sai em liberdade, recebe proteção de uma falsa identidade, para que não sofra represálias e possa reiniciar vida normal, sem o estigma do crime que cometeu quando criança. He just took something from his bag. O caso britânico de maior notoriedade envolvendo crime cometido por menores ocorreu em 1993, quando 2 meninos de 10 anos mataram a pauladas e tijoladas uma criança de 2 anos, James Bulger. Foram condenados e cumpriram pena, mas até hoje não surgiu uma explicação satisfatória para o gesto que cometeram. Era algo para fazer num dia de tédio. O impacto do crime na época foi tal que os nomes dos menores acusados, John Venables e Robert Thompson, logo vazaram para o público e inflamaram os tabloides de escândalo. Eles tiveram julgamento sob relativa proteção do tribunal e foram condenados a 10 anos de detenção em centro especial para menores criminosos. Ao completarem 21 anos de idade, o sistema e a lei permitiriam transferência para uma prisão normal de adultos. Mas os 2 jovens passaram pelo crivo de uma comissão que decidiu dar-lhes nova oportunidade. Foram soltos sob liberdade condicional, com restrições de comportamento e de viagens, mas novas identidades para evitar represálias. Pouco tempo depois, um deles, Venables, já com 28 anos, foi preso por acessar e distribuir pornografia tirada da internet envolvendo crianças. Voltou para a prisão, desta vez uma de adultos, e há poucos dias teve negado um novo pedido de liberdade condicional.
Ouvimos em Londres o diretor da Howard League, organização que defende reformas no sistema penal. If a child is sent to one of these special centers taking care of a child, but if the sentence they received was long enough and they're still there, what happens when they reach 18? What happens when they reach 21? Do they have to fulfill the rest of the sentence in a different? They will move through. Yeah, I mean, they would move even before the age of 18. They would move within the system, so they would not stay in, say, a secure children's home much past probably 15. Once they were 15, 16, 17, they'd be moved to a larger child prison, where the regime is less rehabilitative. Now, if they were seen as particularly vulnerable, particularly subject to mental health problems or something like that, then they may stay in the secure children's home longer. But certainly once they reach 18, they then go into the adult system. Now, in the case of the two boys in the Bulger killing, the authorities took every step they could to ensure that they were leaving they were leaving prison at the age of 18. They did not want them in the adult prison system. That they felt that would cause a great deal of logistical problems, both for the authorities, but also some damage to those two boys. What about the effort for rehabilitation? It exists theoretically for adults anyway. Is there any special effort made in relation to children who have been convicted of some kind of crime? Yes, so there is a focus on rehabilitation and a recognition to some degree that the criminal justice system for children should not be primarily about punishment, but should be about dealing with their welfare issues. But it isn't ideal, and it isn't as we see it in some other countries, say in continental Europe, where there is very much a welfare approach. It is not, children are not seen as offenders first, but they are, you know, it is recognised that if a child is committing crimes, then that is almost, you know, in 99.9% of the cases is going to be about really quite serious welfare issues, issues that will have their root most likely in the family home. And indeed, as an organisation, the Howard League offers legal representation to children in custody, and we are aware of in all our cases that there are really a litany of problems that have started usually at a very early age. These children have been known to the authorities through social services, sometimes from their first months as a baby. And there have been concerns that the authorities have had about that child's development. Unfortunately, what we see is over and over again a failure to intervene, a failure to really get to the grip with the problem, and only then, when a child actually commits a crime, do the authorities then weigh in with the full force of the criminal justice process. And often, really, that's too late, and actually the intervention then is not helpful. It's going to make things worse, because it's not primarily looking at the causes of the child's behaviour. Rather, you know, it's really just trying to deal with the aftermath. Rehabilitation is a target. You know, lots of countries say that that's what they want to do, be with grown-up prisoners or children. Is there a special focus in the UK to rehabilitate children who have committed crimes? All the academic research shows that the earlier you can intervene, the better, and that it should not be a criminal justice intervention, it should be a welfare intervention. The problem with the criminal justice system, particularly for children, is that, and again all the academic research does point to this, is that the more entrenched children become in a youth justice system, the more they are likely to reoffend, the more they are likely to grow up and be adult offenders. The problem is that, in a sense, partly that really the only other people that they meet in these institutions and systems are other children who have also got the same problems. And so straight away there are, you know, that we've heard youth prisons described as colleges of crime, for example, where children go in and actually just learn how to commit more serious offending again from other children in the prisons. But also, you know, there is the actual
the impact of the youth justice system in the end not really dealing with the welfare issues which are causing the offending. But what you will find that the youth justice system, there is a lot of very counterproductive intervention, which is done effectively because it's about punishment. You know, the very experience of incarceration, what then happens to children who act up in prison, they get physically restrained, or they might get sent into solitary confinement. All these things can make situations worse. So, for example, we are aware of many children in the custodial system who have quite severe mental health problems, they're self-harming, and the response from prisons may be to put them into solitary confinement, where that actually then aggravates the mental anguish, and you see the self-harming behaviour become worse. Physical restraint, again, we've seen children in the system who have been physically abused in their past, almost get into situations where they are provoking the physical restraint because that is something that it's the only way they can communicate. I mean, it's very complicated. But what we find is that these are not good places. They're not places in the end that are primarily about the child's welfare, about trying to make this young person grow up as a healthy, mature adult. They are, in the end, places of punishment where the rehabilitation is an add-on, and it often is not delivered to a quality that we would hope to see. Em 2001, o caso de Lionel Tate ficou famoso. Ele foi, na época, o mais jovem americano condenado à prisão perpétua. Tinha 14 anos. Aos 12, Lionel matou a pancadas uma menina de 6 anos. Um júri da Flórida o condenou. Ele foi o primeiro, mas não o único. Hoje, nos Estados Unidos, há mais de 3 mil menores condenados por crimes violentos, cumprindo penas de prisão perpétua em presídios comuns. As penas e a idade da responsabilidade criminal variam de estado para estado, mas têm em comum uma atitude muito dura diante dos menores que cometem crimes como assassinato e estupro. O Sem Fronteiras conversou com o criminalista James Jacobs, da New York University. In most American states, a person who commits a crime before the age of 18 is dealt with in juvenile court, or sometimes called family court, except if it's a very serious crime, and then they can be tried in adult court. So when it's a violent crime, for instance, a murder or armed robbery, stuff like that? For the most part, you can assume that if a person commits a very violent crime in the U.S., if they're older than 13 or 14, they'll definitely go and be tried as an adult. And what does that mean, being tried as an adult? It means that they will be tried in adult court for the same statutes and the same offenses that an adult would be tried for, and they will be sentenced in adult court, but they will, if they are sent to prison, they will be sent to some kind of juvenile facility. They won't be sent into the same prison with the adult offenders. But they can be sentenced for life term, and they'll serve the beginning of it in a juvenile institution, and then when they reach the age of 21 probably, or 18 or 21, they'll be transferred to a adult prison. Was there a moment when there was pressure, popular pressure, to make the laws harsher in the case of minors? Absolutely, and we went through a period of rethinking juvenile justice in the 70s and the 80s, and we created a tougher system, especially more opportunities to treat juveniles like adults. But since the crime rate has been falling in the U.S. in the last couple of decades, I would say the trend has gone in the opposite direction, and we're moving more in the direction of leniency and rehabilitation again.
The country has had a incredible decrease in violent crime in general since 1990, and all kinds of violent crime, from domestic murders and domestic violence and murders in bars, and it's like a magical kind of a change in the culture. Better policing is definitely a factor. Tougher sentences is a factor. From other countries, do you know of any other policy towards minors that could be useful for us to adopt? Since in Brazil there's discussion of changing how lenient we are. What else can we do? Well, I think a lot of the European countries that we often look to, they're more lenient than we are, and they put a lot of money. I mean, dealing with juveniles here too is very expensive. I've heard it said that it costs $100,000 a year to incarcerate a juvenile. And when we do send people to these institutions, we put a lot of resources into them. So it would be better to solve the problem and resolve the problem before it, and that's always true. And you send people into institutions and so on, and that generates its own problems. And then, there are gangs inside the prisons, and so the young people get recruited by the older people, and so we solve a problem and create a problem. O primeiro fim de semana sem Vitor Hugo Deppmann foi... Casos como a morte do jovem Vitor Hugo, assassinado em São Paulo durante um assalto por um garoto de 17 anos. Vitor, sua morte não será em vão! As imagens de câmeras de segurança ajudaram na identificação da quadrilha. E o estupro numa van em Copacabana, do qual participaram 2 adolescentes, reacendem o debate sobre a maioridade penal no Brasil. Pela legislação brasileira, um adolescente infrator não pode passar mais de 3 anos num reformatório, seja qual for o crime. A questão é polêmica e desperta dúvidas sobre a eficiência do sistema brasileiro. O Estatuto da Criança e do Adolescente, criado em 1990, considera que jovens de 12 a 17 anos podem ser levados a julgamento numa vara da infância e da juventude, mas não ficam numa prisão, embora fiquem presos. De acordo com o IBGE, o Brasil tem 24 milhões de adolescentes entre 12 e 18 anos. No último censo, havia menos de 60 mil cumprindo medidas socioeducativas. Outros casos fizeram inflamar o discurso daqueles que lutam pela redução da maioridade penal, como foi o caso da pena para o jovem que, em 2007, matou o menino João Hélio, de 6 anos, arrastado por um carro no Rio de Janeiro. Como tinha 16 anos na época, foi condenado a cumprir medida socioeducativa e depois solto. Anos depois, voltou a ser preso, já com 21 anos, por porte de armas e tráfico. Estou convencido que um jovem no Brasil, com todo o grau de informação que ele tem facilidade de obter, ele tem consciência dos seus atos. Então, com 16, 17 anos, ele pode sim ser responsável penalmente. E o Brasil estará atendendo às regras de Pequim, que é uma convenção que determinou que a maioridade penal seja vista de acordo com a maturidade do jovem, que não seja muito baixa, mas que leve em conta a sua intelectualidade, a sua efetividade, a sua afetividade, o seu grau de amadurecimento. E no Brasil de hoje, diferentemente do Brasil de 1940, quando o Código Penal estabeleceu os 18 anos, houve muita mudança. O jovem, hoje com 16 anos, sabe muito bem a razão de ser dos seus atos, tanto que ele elege o presidente da República. Em 1890, que foi o primeiro Código Republicano, a responsabilidade criminal já era de 14 anos. Era o primeiro código de uma fase republicana e que entendia que naquela época um jovem entre 9 e 14 anos já tinha discernimento
para a responsabilidade penal. É até difícil imaginarmos 100 anos, há mais de um século, como isso ocorria, mas era a previsão legal. Essa questão não pode ser analisada isoladamente, a questão da idade, isolada do contexto integral do Estatuto da Criança e do Adolescente e da legislação que vigora no país e que dá ao adolescente essa possibilidade dos 12 aos 18 anos, ele ter de sofrer punições por ter cometido ações infracionais, mas ele não é um delinquente, ele não cometeu um delito, ele não cometeu um crime, ele cometeu ação infracional. Então ele tem essa possibilidade até os 18 anos de, se cometer atos infracionais graves e sérios, ser recolhido e ser privado de liberdade. Nada indica que isso deva ocorrer a partir dos 16 anos. Mas o que indica que deve ocorrer a partir dos 18? Porque ele já conseguiu ter um desenvolvimento físico e uma consciência sua de cidadão, assim como a maioria das questões legais são levadas até os 18 anos e abrangendo direitos mais amplos, porque costuma-se dizer, se vota, por que não pode ser punido? Votar é uma possibilidade que está sendo dada ao adolescente que já está mais esclarecido, não é obrigatório. Então, a Convenção Nacional, a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança estabelece que do 0 aos 18 anos, são crianças, inclusive, nem tem essa distinção como nós temos de adolescentes. A nossa legislação é super rigorosa no trato da questão do ato infracional em se tratando do adolescente dos 12 aos 18 anos. Eu acho que o jovem, a partir de 16 anos, ele deve responder como, se praticar um crime, como criminoso e não como um mero autor de um ato infracional. Hoje é assim. Eu sustento que isso deve ser modificado. Agora, se ele vai ficar internado ou preso, e onde? Isso é parte do sistema executivo, que dê condições para o cumprimento de uma pena ou de uma medida socioeducativa. Eu acredito que haverá uma nova mentalidade, uma inibição da prática de crimes quando pessoas com 16 anos, conscientes de seus atos, passarem a serem punidos como criminosos e não meramente como autores de atos infracionais. Não vai resolver nada. Vai colocar o adolescente convivendo com criminosos, onde ele vai ter uma escola de crime. Quer dizer, ele não vai conseguir melhorar em nada, porque ele não vai ter nenhum tipo de apoio. Ele vai para esse sistema penitenciário brasileiro, que é terrível, de uma violência absoluta, com aquele amontoado de prisioneiros dentro de um sistema penitenciário desses, como a gente sabe, e vai colocar lá um adolescente. Por que reduzir? Não tem por que reduzir. Nos dê uma chance a esse adolescente de ter um apoio. A partir dos 17, ele vai ficar 3 anos no máximo. Ainda que esse jovem venha cumprir uma pena a partir dos 16 anos, pena de prisão, o que eu espero é que tanto os presídios penitenciários como os sistemas de internação de menores infratores melhore. Na verdade, tenha humanidade com a missão de ressocialização. Temos que, é obrigação, alterar o sistema de internação e as próprias prisões. O sistema prisional disse até que está quase falido. É necessário modificar, mas isso não implica em não se alterar a idade da maioridade penal. São coisas distintas.